tinha. Quem pastoreia o pastor? Olha aí, o pastor tem pastor? Graças a Deus. Olha, eu particularmente... Tirando o pastor dos pastores, que é Jesus? Eu particularmente sou um pregador itinerante, né? Então eu tenho um bispo, que é o bispo da nossa igreja, o bispo Daniel Malafaia, que foi ordenado a bispo agora há pouco tempo, ele era pastor. Então assim, é que eu presto obediência, eu vou na minha igreja, eu faço parte de ceia, faço parte do grupo de obreiros, do quadro de obreiros, e estou sempre cooperando lá. Agora, essa pergunta é uma pergunta mais para os pastores que pastoreiam integralmente, né? Eu acredito que é interessante quando o pastor está ligado a uma convenção, assim, não por causa da questão burocrática, mas por causa da questão de comunhão. Então, tem um conselho aqui no Rio que eu acho muito legal, eu sempre participo das reuniões, que é o Comerge, que é sempre uma reunião de pastores, aí sempre vem um pastor de algum lugar e ministra uma palavra muito interessante. Em outros estados tem outros conselhos, né? Em Santa Catarina acho que tem o Mevan, né, que faz o café de pastores. Eu só queria um pouco dar assim, eu acho que o conselho é favorável. Tem o GPMH também, do apóstolo Joaquim, que é um homem de Deus, Ezequiel Teixeira, para ser vinculado também ao comércio. Eu acho essas instituições que têm um propósito de alguma maneira cooperar com a vida pastoral excelentes. Porém, a gente está falando de cuidado. Cuidado não é uma reunião pública. Não é instituição. Não é instituição, cuidado é comer junto. Eu sou acompanhado pelo Luiz Hermínio, a cobertura da nossa vida. Mas o mais bacana de caminhar com o Luiz não está nas conferências, por exemplo. A gente começa agora, dia 13, o nosso acampamento de pastores. A gente vai para um hotel, pastores do Brasil e do mundo, gente de tudo quanto é lugar. As relações são bacanas, se edificar demais, cara, muito bom. Só que o mais legal para mim é comer à mesa. No café da manhã, no almoço. É quando o cara vem na tua casa... E como é que está tu, como é que está tua esposa, como é que estão teus filhos. Isso é cuidado, a gente está falando disso. Agora, particularmente, pastor, eu não sou aqui o mais experiente, nada disso, mas eu digo uma coisa. Eu hoje que presido uma igreja, eu me vejo num lugar muito perigoso se eu não tiver a quem eu prestar conta. Mas olha só, assim como a instituição não é suficiente para pastoreio de pastores, a instituição igreja não é suficiente para pastoreio de membros. Quem pastoreia é o pastor, as suas ovelhas. Então, eu penso que a gente hoje tem pensado no modo macro, mas no micro também tem sido assim. Nas nossas igrejas, às vezes, nós não estamos pastoreando todas as ovelhas que Deus confiou a nós, porque algumas a gente só conhece de apertar a mão na porta. E há pastores que nem o aperto de mão na porta, no final do culto, tem o costume de fazer. Então, você não sabe quem é a sua ovelha, você não está pastoreando. Pastorear não é pregar do púlpito, pastorear não é participar de um congresso, você já disse isso. Agora, aquele lance do Talmudim, né, que é Talmidim, que você se suja com a poeira dos pés do mestre. Eu queria só pontuar o seguinte, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu tenho um amigo, ele é pastor. E ele me pastoreia. E eu o pastoreio. Então, eu acho que essa relação de amizade, quando eu ligo para a casa do meu amigo, que por acaso se chama Antônio, como eu, né, a esposa dele não o chama dizendo, é o pastor Antônio, é o seu amigo. Né? Então, assim que a Vanilda, a esposa do meu amigo Antônio, chama o Antônio, que é meu amigo, para me receber, para me atender ao telefone, é o seu amigo. Não é o seu pastor, é o seu amigo. Então, essa relação é de pastoreio. Isso é bacana, porque não é uma submissão, é uma relação e de igual troca, fraternal. A gente viaja junto. Da vida da igreja, pastor, uma coisa assim, vocês podem ter críticas, está tranquilo. Mas uma das coisas que eu acho assim, fantástica é a convivência. Seja células, pequenos grupos, você dá o nome que quiser. Mas esse ambiente dessa micro-igreja que se reúne para orar, para comer junto, para relacionar, para, de uma certa forma, existir um cuidado comum entre os santos, eu acho extremamente favorável. Você não precisa nem ter o título de pastor, você vai pastorear sem ser necessariamente um pastor. Extremamente favorável, é saudável. O problema, aí a gente entraria num outro tema. Muito bem, então a pergunta é essa, quem pastoreia o pastor? Algum líder, algum pastor que também tenha experiência parecida. A palavra de Deus diz, não é bom que o homem ande só, né? Não é bom, é importante, como o pastor Antônio também falou aqui, sobre esse relacionamento, né? O pastor tem que ter alguém para se relacionar, porque ele carrega tantas cargas, tantas pressões das pessoas, que ele precisa botar para fora também, que ele é ser humano. Deixa eu polemizar aqui uma coisa, Pablo. Enquanto pastor,
há situações, a minha esposa está assistindo, né? Com certeza ela assiste. Eu espero. Ela assiste, Como pastor, tem coisas que a minha esposa não sabe, que o meu amigo sabe, que é o pastor Antônio. Porque eu não tenho que dizer a ela não é pastora, minha esposa não é pastora. A minha esposa é a esposa do pastor. E eu não quero lançar sobre ela uma carga pastoral que ela não tem obrigação nenhuma de assumir e de assimilar sobre ela. Mas o Antônio sabe, Felisberto, meu amigo, sabe, ele é Antônio Felisberto. Só um negócio interessante. As nossas viagens demoram às vezes 10 dias. Nós somos conselheiros no departamento de missões e a gente sai para fazer umas viagens loucas assim. Numa só, por exemplo, a gente foi ao Amapá e de lá nós fomos a Guiana e depois voltamos e fomos até o Acre, do Acre fomos ao Peru e à Colômbia, e a gente passa-se 10 dias dormindo juntos em quarto de hotel, conversando dentro de um carro 12 horas. Aquilo é pastoreio, sabe? Aí ali eu desabafo, ele desabafa, a gente chora junto, a gente ri junto, e quando eu volto aliviado. A Lola fala assim, que essa viagem te fez bem. Eu falei, fez bem. Coisa linda, esse divã pastoral. Exatamente, tem sido assim. Muito bem, vamos para um break, um rápido intervalo, não sai daí, Antenados vai e volta já já.